Fala pessoal, belezinha aí? Nosso último bloco da nossa primeira aulinha ainda vai ter teremos algumas surpresas ao longo desse curso. Só para divulgar com vocês, eu tenho um livro de raciocínio lógico pela editora Método de questões comentadas FCC. Ele tem essa partezinha toda de lógica e tem uma partezinha também de matemática, um livro completo lá para sua preparação. Apesar do TRT de São Paulo, só raciocínio lógico aí. A de São Paulo também tem TRT Rio, né? Ou TRT Alagoas, perdoem, que é um edital aí semelhante também, né? Tá vindo aí uma série de TRTs aí. Temos a expectativa de outros TRTs aí agora também nesse ano de 2014, apesar de que 2014, né, a expectativa também vai ser de muitos TREs aí que vão surgir. Então, concursando que é concursando não perde a oportunidade. Joga na telinha aí, no slide, vamos lá na 16ª questãozinha. Então, muito legal isso daí, olha só. Respira um pouquinho, relaxa, coragem, gás, vamos lá, firmes e fortes, nada de desânimo. Nos Jogos Pan-Americanos de 2011, realizados no México, o Brasil obteve no atletismo, pela 4ª vez consecutiva, a medalha de ouro no revezamento 4x100 masculino. Na final, disputada pelas equipes de apenas 7 países, o quarteto de Bahamas foi eliminado, o México chegou à frente do Chile, mas atrás de São Cristóvão e Neves. Já o time de Cuba foi o único cujas colocações ficou entre as colocações das equipes do Equador e dos Estados Unidos. Somente com essas informações é correto dizer que a colocação da equipe do México na prova final foi. Então a gente não tem certeza, né? Observe, foram 7 equipes, Brasil, aí você tem Cuba, equipe 2, né? Cuba, equipe 2 aqui, Equador, equipe 3, Estados Unidos, equipe 4, México 5, Chile 6. Então, só para voltar aqui, Brasil 1, México 2, Chile 3, Cuba 4, Equador 5, Estados Unidos 6. E aí São Cristóvão e Neves, um país só, o Nevis. 7 países, lembrando que o quarteto da Bahamas foi eliminado. Então, nós não sabemos a posição do México. O único que tem cadeira cativa aqui é o Brasil, porque ele ganhou a medalha de ouro. Então vamos lá. Primeira posição, Brasil. O México chegou à frente do Chile, mas atrás de São Cristóvão e Neves. Então eu posso considerar, por exemplo, é uma possibilidade, só estou vendo, depois eu vejo se tem contradição, que a equipe de São Cristóvão, ou Nevis, foi a segunda. Então o México chegou à frente do Chile, mas atrás de São Cristóvão e Neves. Então, com certeza, na melhor das hipóteses, no mínimo, o México chegou, na melhor das hipóteses, em terceiro. Por quê? O Brasil é o primeiro. Fato. O México chegou à frente do Chile. Mas chegou à frente do Chile não quer dizer que foi logo em seguida. E até uma coisa importante, viu, gente, vem comigo aqui rapidinho, não confunda imediatamente com a frente. Então, eu cheguei à frente, eu posso chegar em terceiro e você chegar em sétimo. Eu cheguei na sua frente. Eu cheguei em quinto, você chegou em oitavo. Cheguei na sua frente. Há uma diferença quando você diz assim, eu cheguei imediatamente após fulano. Então aí significa dizer que nós estamos em posições consecutivas. Então isso é muito importante, ter esse cuidado aí com essas palavras-chave. Então ele sempre, quando ele quer que os dois estejam juntinhos, imediatamente. Né? Chegamos juntos. Então estão imediatamente a posição acima da sua. São situações importantes que ele vai colocar essas palavrinhas-chave aí na história. Beleza? Então joga na telinha aí. No slide. Não sei se já estava lá. Então, o México, pelas hipóteses, não chegou em segundo. Então, já posso cortar aqui. Existe a possibilidade do México chegar em terceiro, né? Observe que é somente com essas informações. Se você quiser montar, por exemplo, aqui a 4ª posição, lembre-se que Cuba foi o único cuja colocação ficou entre as colocações do Equador e Estados Unidos. Então, eu posso botar aqui Equador ou Estados Unidos. Então Cuba foi o único que ficou entre eles, aí Cuba ficaria em quinto. Sexto vai ser Equador e Estados Unidos.
e a sétima posição ficaria com o Chile. É uma situaçãozinha aí que eu tenho. Mas qual é a outra possibilidade que eu tenho aí? Que eu já tinha matado a questão, mas só para a gente debater. Claro que eu não sei isso aqui corretamente, qual é a ordem. Mas a certeza que eu tenho é que o Brasil chegou em primeiro. Quem não garante, por exemplo, que o Equador ou Estados Unidos chegou em segundo? Nesse caso, Cuba chegou em terceiro. Só estou brincando. Quarto, Equador ou Estados Unidos. Obrigatoriamente, quinto, não pode vir o Chile, porque o México chegou à frente do Chile. Mas não pode vir o México em quinto. A gente está na dúvida aqui, né, se é terceiro ou quinto ou terceiro e sexto. Por quê? Se o México chegou em quinto, ele vai chegar à frente de São Cristóvão e Neves. Então, na verdade, essa quinta posição aí poderia ser segundo, Equador terceiro, Cuba quarto e quinto Equador, Estados Unidos, tanto faz. Mas a seleção de Neves entraria aqui. Então, esse miolo de cá é obrigatório. E aí a sexta posição obrigatoriamente tem que ser do México. Por que obrigatoriamente tem que ser do México? Porque o México chegou à frente do Chile, ou seja, o Chile chegou depois do México. E aí ficaria o Chile aqui. Por exemplo, você pode discutir comigo, a quarta posição aqui poderia ser do Chile, nessa tela de cá. Aí a quinta seria Equador e Estados Unidos, a sexta Cuba e a sétima Equador e Estados Unidos. Enfim, isso daqui eu sei que tem obrigação. E essa de cá eu sei que tem obrigação. Então, com essas informações, a melhor posição que o México pode ocupar, respeitando as situações, é a terceira posição. E a melhor posição, a pior, na verdade, que ele pode ocupar, seria a sexta posição. Então, terceira e sexta posição, nossa letra C. Terceira e sexta posição. Então, a resposta correta aí, letra C. Beleza? Tranquilos? Então, a questãozinha clássica aí pra gente pensar um pouquinho. Dá uma paradinha especial. Lembre-se que só cadeira cativa aí para o Brasil. 17ª questão é saindo do forno, se eu não me engano, TRT Bahia. Analisando a tabela de classificação do campeonato de futebol amador do bairro antes da realização da última rodada, o técnico do União concluiu que, caso o seu time vencesse sua última partida, ou o time do camisa, ou, lembre-se que o ou, né? Lembre-se que o E é simultaneidade, as duas coisas têm que acontecer, e o ou basta que uma coisa aconteça. Então concluiu que caso seu time vencesse a sua partida, ou o time do camisa não ganhasse seu último jogo, então seria campeão. Sabendo que a União não se sagrou campeão, pode concluir que necessariamente. E aí vem comigo, olha a importância de conhecimento lógico. E as pessoas reclamam muito. E até essa prova TRT Bahia, eu vi o professor Carlos me falando, eu falei isso também, de um pouquinho de lógica proposicional, e as pessoas criticando. Falam, mas eu vou perder tempo. Gente, você tem que ter um conhecimento lógico dos operadores. Porque, o que representa o ou? O ou significa dizer que pode acontecer uma coisa, ou a outra, ou as duas. O E significa dizer uma simultaneidade, significa dizer que as duas coisas obrigatoriamente vão acontecer. E aí eu sempre conto essa história para você ter noção. Então agora estamos no final do ano e tal, aquela coisa de Natal, presentes. Então se você diz assim ao menino, numa loja de brinquedos, o boneco ou a bola. Aí o que acontece? O boneco ou a bola, você está dando opção 1, o boneco, ele escolher somente o boneco. Opção 2, somente a bola. Opção 3, ele pode escolher o boneco e a bola. Por isso que um ou ele tem a função de inclusão. Possibilidade de escolher somente a bola, possibilidade de escolher somente o boneco, ou incluir
essa possibilidade simultânea de acontecer as duas coisas. É uma opção. Quando você diz a bola e o boneco, no E ou no I, São Paulo o pessoal fala E, no Nordeste aqui o I, e outros estados na verdade, significa dizer uma simultaneidade. Essas duas coisas irão acontecer. Então, se você observar aí, você pode até partir para uma negação de uma proposição composta. Seria mais ou menos uma ideia também. Joga na telinha aí. Está no slide? Vamos lá no slide. Então, caso o seu time vencesse a sua última partida, vencendo, vai ser campeão. Ou o time do camisa não ganhasse seu último jogo. Então, se o time vencesse a partida, o União ganhou o jogo, campeão. Se o camisa não ganhasse seu jogo, também a União seria campeão. Aí o que aconteceu? O União não se sagrou. Então uma coisa é fato. O União vencesse a sua partida. Significa dizer que o União não venceu. Se ele não venceu, significa dizer que ele pode ter perdido ou vencido. Ou perdido, ele não venceu. Então já posso cortar a letra B, que diz que ele venceu, e a letra D. Então o União, ou ele empatou o jogo, ou ele perdeu. Porque se a equipe do União tivesse vencido o jogo, ela seria campeã. Né? Então, se isso não aconteceu, é porque ela não venceu o jogo. Ou empatou ou perdeu. E a outra situação, que o time do camisa não ganhasse seu último jogo. Então, o time do camisa ganhou o seu último jogo. Então, a nossa resposta correta seria a letra E ou letra E. Você pensando do ponto de vista, vem comigo assim, de fórmulas, como é que você nega o conectivo ou na lógica? Me joga na telinha. Você nega a primeira, então o time não venceu, o União não venceu. Então se você não venceu é porque você empatou ou perdeu. E o time do camisa não ganhou o jogo, ou seja, o time do camisa ganhou o jogo. Então você poderia sair tanto pelo conhecimento lógico formal, da negação de uma proposição composta, e veja a TRT Bahia cobrando isso indiretamente. TRT do Rio, nós tivemos isso esse ano 2013, também cobrando. E aí você poderia sair por esse caminho ou utilizar essa compreensão lógica. Pô, eu sei que o ou garante que uma coisa ou outra, ou as duas acontecessem, então significa dizer que não pode acontecer nenhuma e nem a outra. Então você poderia utilizar esse outro pensamento. Que na verdade, sendo sincero com vocês, implicitamente, inconscientemente falando, a gente estaria fazendo a negação sem perceber. Mas seria uma negação. Então joga na telinha aí. No slide, por favor. Nossa 17ª questão. A resposta correta, letra E. Então o camisa venceu o jogo. Venceu o seu jogo. União empatou, perdeu o seu. Muito legal essa 18ª questão. Gostaria que vocês dessem uma paradinha aí. E, por favor, pensem aí na resposta, raciocínio analítico na veia aí. Devido à proximidade das eleições, foi decidido que os tribunais eleitorais deveriam funcionar em regime de plantão durante um determinado domingo do ano. Em relação a esse plantão, foi divulgada a seguinte orientação. Se todos os processos forem analisados até às 11 horas, então o plantão será finalizado nesse horário. Então, olha só. É uma relação de se, então, e aí só para a gente ter uma situaçãozinha, vem comigo, é uma relação condicional. É uma relação condicional quando eu digo assim, fechando, se corro, então canso. Correr é a causa, cansar é o efeito. Então a causa, quando ela acontece, ou seja, quando eu corro, obrigatoriamente o efeito vai acontecer. Então, se eu corri, eu vou cansar. Se eu não corri, então não acontecendo a causa, o efeito pode acontecer ou não. Mas a relação é uma relação só de seta, de ida. Então significa dizer o seguinte, essa é a ideia que a gente tem que ter na condicional. Quando a causa acontece, obrigatoriamente o meu efeito irá acontecer. Então quando eu digo a vocês assim, se João passou no concurso do TRT de São Paulo, é a causa, João passou no concurso do TRT de São Paulo. Qual é a consequência? João passou em um concurso.
Então, passando no concurso do TRT de São Paulo, ele pode dizer, passei em um concurso. Então, a causa acontecendo, ela gera um efeito, uma consequência. Beleza? Então, joga na telinha aí. Joga no slide. E aí, vamos lá. Então, a nossa causa, todos, quantificador universal, todos os processos foram analisados até as 11 horas. Então, o plantão será finalizado nesse horário. Considerando que a orientação foi cumprida, então, e que o plantão só foi finalizado às 18 horas. Podes concluir que necessariamente, o que seria necessariamente aí? Uma certeza. Cuidado, necessariamente uma certeza. Letra A. Nenhum processo foi analisado até as 11 horas. Letra B. Todos os processos foram analisados até as 11 horas. Letra C. Pelo menos um processo terminou de ser analisado às 18. Letra D. Todos os processos foram analisados até as 18 horas. E letra E ou letra E. Pelo menos um processo não foi analisado até as 11 horas. Então vamos cortar aquelas alternativas talvez mais simples, mas que talvez gerem dúvidas para vocês. Eu vou comentar uma por uma. Ele disse que essa orientação foi cumprida. Então, qual é a ordem que eu dei? Se até as 11 horas todos os processos foram analisados, o plantão encerrou. Então, quando ele disse, letra A, que nenhum processo foi analisado às 11 horas, o erro da letra A está no nenhum. Vem comigo. A única certeza, me joga na tela aí, a única certeza que eu tenho é que todos os processos não foram analisados até as 11 horas. Porque deu 11 horas. E aí, todo mundo terminou? Não, ainda falta. Então, continua o plantão. Então, eu tenho que observar o seguinte. Se até as 11 horas todo mundo conseguiu terminar tudo, os processos foram analisados, acabou o plantão. Se o plantão terminou às 18 horas, significa dizer que deixamos algum processo, não conseguimos terminar tudo às 11. Mas não significa dizer, pode voltar no slide lá, por favor, que é o erro da letra A, que ele disse nenhum processo foi analisado até as 11. Nós temos processos, mas o que eu posso dizer é que faltou o processo. Letra B. Todos os processos, então a letra A aqui já está errada, né? Letra B, todos os processos foram analisados até as 11. Por que a letra B está errada? Porque se aconteceu isso, que ele está dizendo na letra B, que todos os processos foram analisados até as 11 horas, então o plantão teria que ser finalizado nesse horário. E não foi. O plantão foi finalizado às 18. Então significa dizer que todos os processos não foram analisados até as 11. Acho que a letra B a gente aceita tranquilamente. Letra C. Pelo menos um processo terminou de ser analisado às 18. Vamos deixar a letra C aí de boa. Todos os processos foram analisados até as 18 horas. Aí, o erro da letra C, porque você está dizendo que pelo menos um processo terminou de ser analisado às 18. E a gente fica na dúvida, aí você vai observar que uma alternativa às vezes gera uma relação com a outra. Então, por exemplo, na letra C, pelo menos um processo terminou de ser analisado às 18. Letra D, todos os processos foram analisados até às 18? Sim. Então você vai observar que a C e D tem uma semelhança no texto. Letra E, pelo menos um processo não foi analisado até às 11 horas. E aí, eu vou começar a pensar por que não a letra E. Vem comigo. E aí que entra um pouquinho da condicional e a importância do conhecimento da condicional, pessoal. Quando você diz assim, todos os processos foram analisados até as 11 horas, então isso é a causa, tá certo? Se isso aconteceu, obrigatoriamente, o plantão será finalizado nesse horário. Então, se eu digo a vocês que eu não finalizei o plantão nesse horário, é porque todos os processos não foram analisados até as 11 horas.
Então faltou um processo que não foi analisado. Então, qual é o erro aí? Por exemplo, eu posso ter terminado todos os processos meio-dia. Todos os processos meio-dia. E aí, com isso, eu poderia dizer, né, estou no slide lá, estou no slide? Deixa no slide. E aí, por isso que eu poderia dizer que a letra C está errada por isso. Porque ele disse que pelo menos um processo terminou de ser analisado às 18. Não, eu poderia terminar os processos às 3 horas, mas aí eu voltei a cumprir o plantão até às 18. Plantão até às 18. A letra D, qual é o erro da letra D? É que todos os processos foram analisados. Não. Pode não ter sido todos. Então vem comigo. Olha que coisa legal. E olha o conhecimento, pode me jogar agora na tela aí. Todos os processos foram analisados? Acabamos às 11 horas. Acabou a história. Beleza? Agora, se todos os processos não forem analisados até às 11, o plantão não encerrará às 11. Aí eu tenho duas opções. Eu posso, lógico, eu vou deixar pelo menos um processo em branco, não, ou seja, pelo menos um processo sem ser avaliado até às 11, depois das 11, não vai acontecer. Mas pode acontecer que esse processo seja avaliado depois das 11 ou não seja. Então, ele criou essa dúvida aí, e você tem que pensar na certeza necessariamente, de você pensar assim, não, então todos os processos foram analisados até às 18, então por isso que o plantão seria finalizado nesse horário. Então a ordem, a regra está sendo trabalhada, na minha visão lógico, né, até às 11. Então a gente disse. Tanto se você quiser até pensar, pense na equivalência. Qual é a equivalência? Se todos os processos forem analisados até às 11, então o plantão será finalizado nesse horário, 11 horas. Se o plantão não foi finalizado nesse horário, então todos os processos não foram analisados até às 11. Simples assim, tá certo? Então por isso quem ficou na dúvida da letra D, aí aconteceu essa situaçãozinha especial, a resposta correta aí é a letra E ou letra E. Pelo menos um processo não foi avaliado até às 11 e por esse motivo ele passou das 11 horas do plantão. Joga na telinha lá, tá no slide? Desculpa. É que o hábito de olhar. Então, a 19ª questãozinha aí, em relação à família em que todos os filhos são de uma mesma união, entre pai e mãe. Sabe-se que a mãe de Maria é irmã do meu irmão gêmeo. Sendo assim, o avô materno de Maria é meu. Então, olha só. Maria, o avô materno, né? A mãe de Maria e o avô materno, o pai da mãe, que é o avô, né? Isso tomando como base nossa amiga Maria. Aí o que acontece? Sabe-se que a mãe de Maria é irmã do meu irmão gêmeo. Então, se a mãe de Maria é irmã do meu irmão gêmeo, eu sou, né? Entra aqui, irmã de Maria. Tá certo? Ó, sabe-se que a mãe de Maria é irmã do meu irmão gêmeo. Então, se ela é irmã do meu irmão, né? Irmã de Maria. Da mãe de Maria, na verdade, da mãe de Maria. Estou aqui da mãe de Maria. Deixa eu apagar aqui, fica melhorzinho. Aí o que acontece? O avô materno de Maria. Maria. O avô materno de Maria é meu. O avô materno é o pai da mãe. Se eu sou irmã da mãe de Maria, ele só pode ser o meu quê? E aí? O meu pai. Então, sendo assim, o avô materno de Maria é meu quê? Pai. Porque o pai da mãe de Maria, eu sou irmã da mãe, então pai é o mesmo, né? Todo mundo é o mesmo pai, só pode ser o meu pai.
Foi TRT de Santa Catarina, letra B de bola. Beleza aí, tranquilos? Pra gente fechar aí, pessoal. Opa, acho que eu copiei aqui. E eu não copiei, vem comigo. Vem comigo aqui, joga na tela. Pessoal, eu só queria dizer uma frase para vocês que eu coloquei, mas não saiu, que é o seguinte, ó. Leva tempo para alguém ser bem-sucedido. Porque o sucesso nada mais é do que a recompensa natural em realizar algo bem feito. Então, leva tempo para alguém ser bem-sucedido. Porque o sucesso nada mais é do que a recompensa natural em realizar algo bem feito. Então, continue estudando, conte comigo aí nessa parceria aí muito especial para a sua aprovação no TRT de São Paulo. Então, um abraço a todos, tá certo? Fiquem com Deus e até a nossa segunda aula, onde eu vou trazer algumas surpresinhas e a gente vai falar de raciocínio sequencial também. Então, até lá, a nossa aula de número 2.